Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os amigos aí do Facebook e todos também da Rádio Ágape nessa noite, com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, onde nós estamos aqui para iniciar mais essa transmissão, para iniciar também mais essa programação na Rádio Ágape, irmãos. Hoje, estudo bíblico da palavra. Hoje nós estaremos aqui com o estudo bíblico da palavra. Quero cumprimentar aí a todos do Ministério Segundo o Coração de Deus, todos os amigos do Facebook, todos que forem aí acompanhar essa live, todos que forem acompanhar mais tarde também essa live. Que Deus possa estar abençoando aí a vida de cada um. Hoje nós estamos aqui para a lição número 7 do estudo bíblico da palavra do Senhor. Vamos aqui fazer uma oração e pedir aqui para que Deus nos abençoe nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, nós te louvamos, meu Deus, nós te exaltamos e nós te bendizemos nessa noite, meu Pai. Queremos aqui agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, meu Deus. Queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, por todas as provisões que o Senhor tem nos concedido, meu Deus, todas as condições que o Senhor tem nos dado de estar aqui, meu Pai, para fazer essa live, para trazer, meu Deus, o estudo bíblico para as nossas vidas, que nós possamos ser edificados pela Tua Palavra, pelo conhecimento da Tua Palavra nessa noite. Repreenda todo mal, repreenda todo impedimento, meu Deus, em nome de Jesus, e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus, toda honra e glória nós damos a Ele. Estudo bíblico da palavra nessa noite de hoje, e hoje nós vamos aqui para o estudo da revista A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Olha só, irmãos, vou estar colocando aí na tela, os irmãos estarem visualizando. A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Essa é a revista do primeiro trimestre de 2020. Primeiro trimestre de 2020. E nós estamos estudando aí a 7ª lição. Glória a Deus. Deus tem nos abençoado aí, nos dado condições de nós estarmos melhorando o estudo bíblico. Os irmãos veem aí que agora vocês vão acompanhar também os versículos bíblicos, vão acompanhar também as imagens dessa lição abençoada, porque Deus tem nos dado aí a vitória. E olha só o tema dessa lição, lição número 7. Vamos estar colocando aqui o tema da lição número 7 para todos verem aí. Olha só. Lição número 7, o livre-arbítrio. Lição número 7, a queda do ser humano, irmãos. Lição número 7 é a queda do ser humano, onde nós vamos estar aqui estudando esses 3 tópicos. O livre-arbítrio do ser humano, a queda, um evento histórico e literal, e também as consequências da queda de Adão. Amém, meus irmãos? Eu vou estar lendo minha Bíblia aqui no computador. Você abra sua Bíblia aí na sua casa aí. Glória a Deus. E vai ser uma bênção do Senhor. E nós vamos estar acompanhando aqui também na revista, amém, a lição número 7, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deixa eu abrir aqui minha revista, para nós estarmos aqui fazendo a leitura juntamente aí com os irmãos acompanhando aí nas suas casas. Glória a Deus. Como eu disse, Deus tem nos abençoado e agora os irmãos vão poder também acompanhar aí os versículos aí na sua casa também. Glória a Deus. Então nós temos aqui a leitura bíblica em classe, né? O texto áureo que nós vamos estar colocando aí para os irmãos. Texto áureo que nós vamos estar colocando aí. Texto áureo se encontra em Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12, onde vai dizer: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Amém? Glória a Deus. Minha filha está aqui do meu lado e vai estar aqui me assessorando, me ajudando aqui, meus irmãos, para que a transmissão saia aí de qualidade. Estamos transmitindo também para a Rádio Ágape, irmãos, rádio online, que em breve vai ter o aplicativo e eu creio que vai estar abençoando muitas vidas, já está abençoando. Conheça a rádio, acesse a rádio e em breve vou estar mandando aí o link do aplicativo para que todos tenham essa rádio abençoada. Muito louvor, pregações, programações, notícia, hora certa, amém, irmãos? Programas, tem de tudo ali, amém?
Amém? Para os irmãos serem abençoados. Verdade prática, nós vamos aqui para a verdade prática do texto da nossa lição. A verdade prática diz: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Amém? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está lá em Gênesis 3, versículo de 1 ao 7. Acompanhe aí comigo. Gênesis 3, versículo do 1 ao 7. Onde vai dizer assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores dos jardins comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Este é o capítulo mais triste da humanidade, irmãos. É a queda do ser humano, né? Foi onde o homem entrou pecado no mundo, e o homem acabou caindo ali no pecado. Nós vamos estudar muito e aprender muito sobre isso. Vamos aqui para o objetivo geral da nossa lição. O objetivo geral diz: conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. Como eu já falei, nós temos aqui 3 tópicos e nós vamos estar aqui explorando esses 3 tópicos para que a sua vida seja edificada e abençoada. Vamos aqui para interagindo com o professor. Aqui diz: alguma coisa deu muito errado com a natureza humana. A palavra de Deus diz que isso aconteceu por meio do advento da queda. A doutrina bíblica da queda humana é realista quanto à natureza humana. Ela testemunha a maldade no interior do homem. Essa maldade só pode ser removida por meio de Cristo Jesus. Assim, esse ensinamento é um antídoto para qualquer filosofia ou sistema de pensamento que tenta impor, se alegando que a natureza humana é boa e agradável. Pelo contrário, a palavra de Deus mostra que o ser humano pode fazer as piores maldades, embora seja capaz de executar empreendimentos maravilhosos. Muito interessante, né? O ser humano é capaz de fazer as piores maldades, mesmo tendo a capacidade de realizar empreendimentos maravilhosos. Irmãos, o ser humano tem muita dificuldade em fazer o bem. Quando nós pensamos em fazer o bem, nós temos muita dificuldade, né? Agora, para fazer o mal, o ser humano é muito ligeiro para fazer o mal. Só de pensar em pecar já pecou, né? Como diz aí um ditado popular. Então, o ser humano ele não tem a capacidade de resolver o problema do mal. Ele não tem a capacidade de resolver o problema do pecado. Nós vemos que quando Adão e Eva ali pecaram, nós vemos que uma das primeiras coisas que eles fizeram foi ali pegar folhas de figueira para cobrir a sua nudez, para cobrir o seu pecado. Isso simboliza isso, o ser humano tentando resolver o problema da maldade, o ser humano tentando resolver o problema do pecado, irmãos, e não consegue, né? Somente através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo é que pode, irmãos, aí ser resolvido todo o problema do pecado nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos estar aqui avançando para a honra e glória do nome de Jesus. Fica aí ligadinho que essa lição vai estar abençoando grandemente a sua vida. Vamos aqui para a introdução. A introdução vai dizer: estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. No transcorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia. Inicialmente, examinaremos o livre-arbítrio e as suas implicações na experiência humana. Em seguida, averiguaremos a queda em si, e depois focaremos as consequências da rebelião adâmica.
Trata-se, pois, de uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem, conforme a encontramos na Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo nos ilumine a compreender esta aula. Amém, irmãos? Então, que o Espírito Santo nos ilumine para nós compreendermos essa aula. Você que está na sua casa, você que está acompanhando, ore por nós, interceda por nós, para que Deus possa estar aqui nos usando para a sua vida nesse dia de hoje. Glória a Deus. Vamos aqui para o tópico 1. O tópico 1 vai falar do livre-arbítrio do ser humano. Irmãos, esse é um dom de Deus. Livre-arbítrio é um presente de Deus para toda a humanidade. Deus no seu amor, Deus na sua sabedoria, Deus na sua soberania, Ele resolveu nos conceder o direito de escolha. O direito de escolher entre o bem e o mal. O direito de fazer as nossas próprias escolhas. Uma das coisas muito importantes que nós vamos aprender aqui é que nós somos livres para escolher, mas nós não somos livres para escolher as consequências. Amém? As consequências, na verdade, nós escolhemos, né? Nós não escolhemos, nós escolhemos. A Bíblia fala que tudo que nós fazemos nessa terra, tudo que nós plantamos, nós vamos colher também. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para o tópico 1. Diz assim: neste tópico, definiremos o livre-arbítrio. Em seguida, veremos o seu relacionamento com a soberania divina e, finalmente, trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Glória a Deus, meus irmãos. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Glória a Deus. Tem que beber uma aguinha, irmãos. Lubrificar a garganta. Para a garganta aguentar aqui 1 hora e pouco de estudo, né? Então vamos aqui para o subtópico 1. Seja abençoado aí na sua casa. Subtópico 1 vai dizer: o livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Livre-arbítrio é um dom. Livre-arbítrio é um presente de Deus, onde nos capacita a escolher entre o bem e o mal. Temos algumas referências. Se o irmão quiser anotar aí na sua casa, nós vamos estar lendo aqui algumas referências. Mas nem todas, né, nós conseguimos ler. Então você pode anotar aí na sua casa para estar lendo mais tarde. Temos referência em Deuteronômio 28, versículo 1. Josué 24, versículo 15. 1 Reis 18, versículo 21. E Hebreus 4, versículo 7. Nós vamos falar um pouco mais rápido aqui, mas depois se os irmãos quiserem anotar aí nas suas casas, eu posso mandar pelo Facebook, pelo WhatsApp. Só o irmão escolher. Pastor William, qual é o seu WhatsApp? Entre no site da Rádio Ágape. Amém? Tem a descrição aí no Facebook. Entre no site, é www.radioagape.minharadioonline.net. Amém? Falei certo, Suzana? A Suzana está ali concentrada. Minha filha está me ajudando aqui, irmãos. Está me ajudando. E vai ser bênção do Senhor. Então vamos continuar aqui. A lição diz: sem o livre-arbítrio não seríamos o que hoje somos. Seres autônomos, conscientes da própria existência e de nosso lugar no universo criado por Deus. Isso é importante. Sem o livre-arbítrio não seríamos o que somos hoje. Seres autônomos. Podemos tomar as nossas próprias decisões. Deus, ele não criou robôs. Deus, ele criou o ser humano. Ele criou o ser humano livre para escolher. Amém? Quando o pecado entrou no mundo, irmãos, nós meio que perdemos esse poder de escolha. Perdemos esse poder de escolha. Sabe como? Porque muitas vezes nós somos escravizados. O ser humano se tornou escravo do pecado. Então, às vezes a pessoa quer parar de beber e não consegue. Às vezes a pessoa quer parar de se drogar e não consegue. Às vezes a pessoa quer parar de se prostituir e não consegue. Quer parar de pecar e não consegue, né? Então, muitas vezes nós queremos até escolher fazer o bem. Mas muitas vezes nós não conseguimos. Como o apóstolo Paulo falou: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, quando entra o pecado no mundo, a gente começa a perder esse poder de dizer não para as coisas ruins. Mas Jesus Cristo, ele veio sobre essa terra, ele morreu, ele ressuscitou, ele está à destra de Deus Pai e ele enviou o Espírito Santo para nos capacitar novamente para poder escolher, fazer as escolhas certas, escolher a vida, escolher a bênção, porque Deus nos deu esse direito de escolher.
A vida e a morte. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouquinho disso. Então vamos para o subtópico 2. O subtópico 2 fala sobre a soberania divina. É o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a criação. Soberania divina é isso. É o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. Está lá em Êxodo 9:29, Deuteronômio 10, versículo 14 e Salmo 136, versículo 6. Não, Salmo 135, perdão, versículo 6. Amém? Para os irmãos que estão chegando agora, nós estamos estudando aqui essa revista, irmãos. Só vou colocar aqui, essa revista, Lições Bíblicas, a Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. É isso que nós estamos estudando nesse trimestre. É uma bênção do Senhor. Então vamos voltar aqui para a revista. Diz assim, falando sobre a soberania divina, vai dizer assim: portanto o Senhor age como lhe aprouver. Em suas mãos somos o barro, ele o soberano oleiro. Está lá em Jeremias 18, versículo 6, essa referência. Então diz assim: não nos cabe questionar a sabedoria do Todo-Poderoso. Romanos 9, versículo 20. Ele é Deus e Senhor. Não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico e tirânico, porquanto todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e sabedoria. O que ele faz agora só viremos a compreender mais à frente. Descansemos, pois, na vontade divina. O que Deus faz agora, nós só vamos compreender depois. Por isso que muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Mas se Deus é soberano, irmão, saiba de uma coisa: Ele está no controle de tudo e os planos dele para as nossas vidas são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Amém, irmãos? Esse coronavírus está aí, muitas vezes não entendemos porque isso está acontecendo, mas saiba de uma coisa: Deus é todo poderoso e Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe, irmãos, está tudo debaixo do domínio dele. Ele sabe o porquê, ele sabe o propósito. Nós podemos ver mais sobre o poder de Deus. Primeiro, irmãos, nós vamos estar numa referência aqui de Deuteronômio 30:19, porque nós falamos aqui de poder de escolha. Nós falamos de poder de escolha e tem esse versículo aqui que nos ensina algo importantíssimo. Deuteronômio 30, versículo 19. Olha o que vai dizer: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Olha só, Deus falando aqui, né? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Aqui nós aprendemos coisas importantíssimas. Deus, irmãos, Ele nos deu esse direito de escolha e todas as decisões das nossas vidas, todas as escolhas das nossas vidas vão envolver esses dois lados, vida e morte. Vão envolver esses dois aspectos, irmãos. Todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas são escolhas de vida ou de morte, de bênção ou de maldição. E o mais interessante de tudo isso é que Deus, Ele ainda nos ensina a escolher. Não é verdade? Aqui Ele falou: escolha, pois, a vida. Deus, Ele nos ensina a escolher certo. Ele nos direciona, Ele nos guia. E aqui o mais interessante também é que diz o seguinte: escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então as nossas escolhas, as nossas decisões vão também, irmãos, influenciar outras vidas, né? Vão também atingir outras vidas. Todas as nossas escolhas e as nossas decisões também que nós tomarmos, pode ter certeza que vai acabar envolvendo também pessoas que precisam da gente, pessoas que estão ali de uma maneira ou de outra envolvida com a nossa vida também. Então, para sermos abençoados, temos que tomar as decisões corretas. Temos que fazer as escolhas certas. Escolhas respaldadas, escolhas aí orientadas e direcionadas pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Então que hoje nós possamos escolher a vida,
para nós sermos abençoados, para a nossa descendência também ser abençoada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aqui continuar. Nós estamos falando do poder de Deus, da soberania de Deus, e tem um versículo também muito bom aqui em Salmos. Salmo 62, versículo 11. Salmo 62, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Salmo 62, 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Poder não pertence a mim, poder não pertence a você, poder não pertence a nenhum governante, nenhum homem. Certa vez teve uma passagem interessante de Pilatos. Pilatos estava ali falando com Jesus. Eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para te prender, tenho poder para te matar. E Jesus falou, poder nenhum você teria se não fosse dado do alto. Irmãos, até mesmo as autoridades nessa terra são constituídas por Deus. Então é a Ele que pertence toda a glória, toda a honra, todo o poder. Glória seja a Ele para todo sempre. Subtópico 3 dessa lição abençoada. Subtópico 3 vai falar da responsabilidade humana. Então nós falamos da soberania de Deus, agora nós vamos falar da responsabilidade humana. Porque, irmãos, o nosso livre-arbítrio não elimina a soberania humana. O nosso livre-arbítrio não elimina Suzane, vê lá no Facebook. O nosso livre-arbítrio, irmãos, não elimina a soberania de Deus. Perdão, né? Falei humana? O nosso livre-arbítrio não elimina a soberania de Deus, irmãos. Os dois não são contraditórios. E nem a soberania de Deus elimina o nosso livre-arbítrio. Os dois coexistem, a soberania de Deus e o nosso livre-arbítrio também. Os dois não são excludentes, irmãos. Os dois não são excludentes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tinha saído aqui do Facebook, mas nós já colocamos de volta para a honra e glória do Senhor. Então vai dizer assim, eu quero mandar um alô aí para todos os irmãos que estão aí, Evangelista Everton, meu filho, Maria Clara está aí também, minha esposa, todos os irmãos que estiverem passando aí, viu? Que Deus abençoe, mas apenas não passe não, irmãos. Vamos aí ouvir também a palavra de Deus, em nome de Jesus. Então vamos para o subtópico 3, onde fala da responsabilidade humana. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade. Não resta dúvida, vamos aqui avançar, não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não aos mandamentos. Deuteronômio 11, versículo 13, é outra referência também. Todavia, Ele nos chama um dia a prestar contas quanto às nossas escolhas. Então vai chegar um dia que todos nós vamos prestar contas. Nessa terra aqui, nós somos livres para escolher, nós temos poder de escolha, mas saiba de uma coisa, o juízo final, irmãos, não é uma ficção. O juízo final é uma realidade, onde todos vão ser julgados. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas as nossas más obras, elas podem nos condenar. Porque a Bíblia fala que que Jesus ele vai voltar, e o galardão dele está com ele, né? O galardão está com ele, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Isso é forte. Então diz assim, o juízo final não é ficção, é a realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. Está lá em Apocalipse 20, versículo 11. Juízo final, irmãos, não é uma ficção. Amém? O juízo final não é uma ficção. É uma realidade. Não é uma história que inventaram, não, meus irmãos. Chegará um dia em que todos nós vamos ter que prestar contas dos nossos atos a Deus. E aqui eu quero trazer mais dois textos para a nossa reflexão. Se tiver jovens aí nos ouvindo, se tiver jovens aí nos assistindo também, jovens, varões, varoas, né? Pessoas mais idosas. Essa palavra serve para todos nós vamos aplicar para todos nós. Mas aqui em Eclesiastes está falando especificamente para a juventude, né? E nós gostamos muito de falar para a juventude também, porque Deus tem aí nos dado esse ministério também, de estarmos aí cuidando de pessoas mais jovens. Pastor William já não é tão jovem não, irmãos. Então nós temos esse ministério de cuidar dos mais jovens. Às vezes os irmãos têm curiosidade de saber quantos anos você tem, Pastor William. Eu não tenho problema em falar. Tenho 42 anos e esse ano vou fazer... Suzane, esse ano já vou fazer 43. Meu Deus, esse ano já vou fazer 43 anos, irmãos. Então a juventude, né, já está ficando para trás.
mas uma vida eterna nos aguarda lá na frente. Amém? Então, olha só o que essa palavra vai dizer. Eclesiastes 11, versículo 9 e versículo 10. Diz assim, ó: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então esse versículo é interessante. Começa assim, né? Um versículo que parece ser tão bom de ouvir. Parece que Deus está liberando tudo. Parece que Deus está autorizando tudo, né? Não dá essa impressão? Porque olha só o jeito que começa esse versículo. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Glória a Deus, é forte, né? Então, irmãos, Deus ele nos dá o direito sim de escolher, nós temos liberdades para sermos felizes, nessa terra nós podemos conquistar, nós podemos cuidar bem da nossa família, nós podemos correr atrás de ter uma vida abençoada, de ter uma vida boa, nós podemos ser felizes, nós podemos sim ter prazer, porque Deus ele criou o homem com essa característica, isso faz parte do ser humano, com essa característica de querer sentir prazer também, amém? Mas tudo isso tem que ser feito segundo os padrões de Deus, tudo isso tem que ser feito da forma correta, para que a gente seja abençoado, para que as nossas escolhas não sejam escolhas de morte, mas sejam escolhas de vida, meus irmãos. Até mesmo a questão de ter prazer, tem como ter nossos prazeres, tem como nós suprirmos nossos prazeres segundo a palavra de Deus, no casamento, na família, amém? Segundo a palavra de Deus, sabemos que o nosso maior prazer é a presença de Deus. O salmista Davi falou no Salmo 63, a sua graça é melhor do que a vida. Então o prazer maior que nós temos na nossa vida, irmãos, é de servir ao Senhor, é de sentir a presença dEle. Nossa vida não tem graça sem a presença de Deus. E tudo aquilo que muitas vezes nós escolhemos para suprir a nossa carne, nossa vontade da carne, irmãos, a maioria das coisas que nós queremos suprir a vontade da nossa carne, nossa natureza pecaminosa, muitas vezes são coisas que nos afastam de Deus, que nos tira a presença, muitas vezes nos esfria na caminhada, né? Então temos que ter cuidado nas nossas escolhas. Olha só o versículo 10. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. O que é vaidade? Algo passageiro. Algo passageiro. E muitas vezes nós investimos tanto em coisas passageiras, queremos estar bem, isso é lícito, né? Queremos estar bem, queremos estar com saúde, isso tudo é lícito, isso tudo é louvável. Queremos conquistar, tudo isso é lícito e é louvável, irmãos. Mas nós temos que ter certeza de uma coisa, isso é passageiro. Então, da mesma maneira que nós nos esforçamos para correr atrás das coisas passageiras, para possuir as coisas passageiras, para nos suprir das coisas passageiras, irmãos, com a mesma disposição que nós corremos atrás dessas coisas, nós podemos também investir na nossa vida espiritual. Amém, irmãos? Porque a nossa vida espiritual é o que nos vai garantir aí a nossa eternidade. Amém? Nossa eternidade com Deus é a nossa vida espiritual. E aí, a reflexão para todos nós nessa noite de hoje. Como nós estamos investindo a nossa vida espiritual? Como que nós estamos nos edificando? Nós estamos investindo mais nas coisas passageiras ou nas coisas espirituais? Pois saiba, por mais jovem, novos que nós somos, pode ter certeza de uma coisa, é tudo vaidade. Amém? Quero ler também aqui outro texto que fala sobre essa questão de prestação de contas, porque nós estamos falando disso. Prestação de contas. Olha só esse outro texto, que maravilhoso. Jesus aqui falando, irmãos, essa passagem eu acho muito forte. Jesus aqui falando, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Irmãos, eu quero que os irmãos aí, sublinhem aí, ó, né, na sua mente aí, decore aí, memorize duas frases. Olha só o que Jesus falou. Quantas vezes quis eu, os irmãos sublinhem aí, ó, quis eu,
E depois vai dizer assim, ó, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Então quero que os irmãos frisam isso, ó. Quis eu, Jesus falando, quis eu, mas tu não quisestes. Está mostrando o que, irmãos? Livre-arbítrio. Está mostrando o que? Poder de escolha. Existe a doutrina, né? Uma doutrina que Deus predestina tudo, até mesmo o homem pecar. Irmãos, nós não cremos nisso. Porque hoje eu estava meditando num livro que eu estava lendo e eu achei algo muito forte. Nosso Deus, ele é santo. E todas as coisas que Deus faz, irmãos, são coisas santas. Deus, ele não pode tentar o homem. A palavra de Deus vai dizer em Tiago que Deus a ninguém tenta. E nem ele pode ser tentado pelo mal, irmãos. O homem é tentado pelas suas próprias cobiças, pelas suas próprias concupiscências. E a cobiça, depois de ter concebido, dá luz ao pecado, e o pecado gera o quê? A morte. Então Jesus deixou isso bem claro, sobre a soberania de Deus, mas também o livre-arbítrio do homem. Deus, ele respeita as nossas escolhas. Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Jesus falou, quantas vezes quis eu, mas tu não quisestes. E muitas vezes é assim na minha e na sua vida. Deus está querendo, mas às vezes nós não estamos querendo. Nós fazemos outras escolhas, né? Então que possamos, através desse primeiro tópico que nós refletimos aqui, fazer as escolhas certas. Fazer as escolhas segundo não a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Porque a nossa vontade pode ser até prazerosa para a nossa carne, mas a nossa vontade não é boa, perfeita e agradável. Agora a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos agora para o tópico 2. O tópico 2 vai falar da queda do ser humano. O título é A Queda, um evento histórico e literal. Então a queda, irmãos, não é história de carochinha, não é fábula, não é lenda, não é mito, não. A queda foi um evento histórico e literal. Do jeito que está relatado ali, aconteceu. Amém? Glória a Deus. Vamos beber mais uma aguinha em nome de Jesus? Glória a Jesus. Vamos lá. A apostasia de Adão. Pastor William, o que é apostasia? Apostasia, irmãos, é se afastar de Deus. Apostasia é abandonar a fé. É se afastar da fé. Apostasia é o abandono da verdade, o abandono da fé. É o abandono de Deus. Essa é a apostasia. A Bíblia fala que antes de Jesus voltar, vai existir uma grande apostasia. É a apostasia global. Não é só que as pessoas vão deixar de acreditar em Deus, não é só isso. As pessoas vão deixar de acreditar, irmãos, em toda e qualquer religião, né, que muitas vezes elas praticam aí. Mas as pessoas vão começar a crer no falso profeta, no anticristo, na besta, irmãos. Mas eles vão deixar de acreditar em tudo. Vai acontecer uma grande apostasia pouco antes de Jesus se revelar. Amém, irmãos? Jesus voltar para essa terra. Então esse é um dos sinais também, a apostasia geral. E olha, irmãos, que se você olhar, se você observar bem, isso já tem acontecido. Quantas pessoas não estão aí desviadas de Deus, desviadas da igreja, né? Hoje em dia esse movimento cresce cada vez mais, um movimento que critica a igreja, que fala que não precisa de igreja, de frequentar a igreja, a denominação, as congregações. Então esse movimento vai aumentando cada vez mais, as redes sociais aí em peso, né? Eu até notei uma diminuída esses dias aí. Eu tenho notado uma diminuída. Parece que esse movimento deu uma diminuída. Parece que as pessoas ficaram com mais temor, né? Parece que as pessoas ficaram com mais temor. Muitos que criticavam a igreja, irmãos, quando acabar tudo isso, vão querer ir para a igreja. Essa que é a verdade. Agora outros vão também perder o temor. Essa outra consequência também vai acontecer. Muitos vão perder o temor quando passar tudo isso. Vão falar, passou, tô vivo, continuo vivo, então tá tudo bem. Aquilo ali só foi esse negócio que Jesus está voltando, não é verdade. Aí que vão se afastar mesmo. Então nós temos que ter, irmãos, cuidado. Nós temos que voltar com mais vontade, com mais temor, com mais humildade na presença de Deus. Então diz assim, a apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Nesse episódio houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Então houve ali um conflito. Não que são conflitantes, não é isso. Mas é que o homem tinha o direito ali de escolher entre o bem e o mal, irmãos.
O homem já conhecia o bem, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho disso. Ele já conhecia o bem, não tinha nada que conhecer o mal. Então ali houve um conflito. A vontade soberana de Deus ensinou o homem, direcionou o homem a fazer algo ali que ia ser bênção para a sua vida. Mas ali o livre-arbítrio do homem, meus irmãos, entrou em conflito com a soberania de Deus e o homem acabou escolhendo errado. Mandar um alô para minha tia Helena Gonçalves, para nossa irmã Nilde Vila Nova. Amém, irmã Nilde? Tá ficando uma bênção, né, irmã? Ó, tá ficando uma bênção, olha só. Tá ficando uma bênção, não tá? Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Vai melhorar cada vez mais, em nome de Jesus, as nossas transmissões aí. E eu falo isso porque eu sei que a irmã gosta, minha tia gosta, os irmãos aí do ministério acompanham o estudo bíblico. Então que Deus possa estar abençoando cada um. Então Deus ensinou o homem ali a escolher certo, mas o homem acabou escolhendo errado. Se os irmãos for observar, no capítulo 1 de Gênesis, a palavra de Deus vai dizer que Deus ele fez todas as coisas e vai dizer, e viu Deus que era bom. Aí depois, continua ali dizendo, e viu Deus que era bom. No finalzinho, no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, vai dizer, e viu Deus que era muito bom. Mas no versículo 2, irmãos, teve algo que Deus criou ali, que vai dizer, e viu Deus que não era bom. Então capítulo 1, Deus mostrando o que é bom, capítulo 2, Deus mostrando o que não é bom. E se os irmãos forem observar, do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse, o que Deus continua fazendo entre o capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse? O que Deus continua fazendo? Mostrando o que é bom e o que não é bom. Todas as vezes que Deus ia levantar um rei ali em Israel, a Bíblia vai relatar, o rei tal, o rei Asa, né? O rei tal, esse rei fez o que era bom aos olhos de Deus. Esse rei fez o que era mal aos olhos de Deus. Então, meus irmãos, do capítulo 3 ao 22, é sempre Deus mostrando o que é bom e o que não é bom. E tudo aquilo que Deus fala que é bom, nós podemos trazer para as nossas vidas, nós vamos ser abençoados. Mas tudo aquilo que Deus fala que não é bom, irmãos, nós temos que rejeitar das nossas vidas, porque vai trazer consequências horríveis. Amém? Então, muitas vezes eu vejo isso. Eu vejo que a gente conhece a palavra, eu vejo que a gente recebe os ensinamentos, os aprendizados, mas muitas vezes, irmãos, eu vejo que nós, como seres humanos, endurecemos o coração. Por isso que a Bíblia fala, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Às vezes nós queremos ir contra a palavra, teimar com Deus, né? Sermos rebeldes, desobedientes, murmuradores. A murmuração é um problema sério. Então, irmãos, nosso livre-arbítrio não pode entrar em conflito com a soberania de Deus, porque foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Então vamos aqui para o subtópico 1, onde vai dizer assim, ó, a possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Uma coisa interessante, nós temos o livre-arbítrio, irmãos, mas quando nós entregamos nossa vida para Jesus, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão do nosso direito de escolher, porque nós não vamos escolher ele segundo o nosso querer, nós vamos escolher segundo o querer de Deus. Mas essa é a verdadeira liberdade, porque muitas vezes nós somos escravos de nós mesmos. Nós viramos escravos de nós mesmos, irmãos, das nossas vontades, dos nossos desejos carnais, né? Mas quando nós começamos a escolher segundo a vontade de Deus, essa é a verdadeira liberdade, porque aí nós vamos escolher certo. Nós vamos escolher segundo a vontade de Deus. Vamos fazer uma reflexão neste momento. Quantos de nós já não sofremos consequências horríveis por ter escolhido errado? Por ter escolhido segundo a nossa vontade? Não é verdade? Então aqui vai continuar dizendo, na lição. Todavia, a ordem do Senhor concernente... Todavia, deixa eu ler aqui mais de perto, irmãos, que a vista também... Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências de seu ato, a morte espiritual seguida da morte física. Então, irmãos, nós vemos uma coisa muito interessante. Nós vamos voltar aqui para Gênesis 3, versículo de 1 a 7. Os irmãos acompanhem em casa também. Os irmãos estão vendo algo interessante aí, ó. Olha o que a palavra vai dizer. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Então, uma das coisas que nós temos que entender, a serpente,
que representa Satanás, né? Que era o Satanás, que é o Satanás. Então vai dizer que a serpente era o mais astuto dos animais. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que o diabo, ele é o mais astuto de todos os demônios. Existem muitos anjos caídos, muitos demônios aí à solta, e o diabo, ele é o mais astuto. Você imagina quantos 1000 anos de experiência não tem o diabo, né? Então, irmãos, ele tem muita experiência. Ele sabe entrar e sair, né, de muitas situações que muitas vezes nos envolve. Ele já sabe o desfecho do que pode acontecer se a gente cair na conversa dele. Então ele já tem as estratégias, os ardis. A Bíblia fala que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Então aqui começa um diálogo, o diálogo entre a serpente e a mulher. Diz assim, ó: ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Então nós vemos que aqui a serpente já quis lançar o quê? Uma dúvida. Foi assim que Deus disse? Deus disse isso, que você não poderia comer de toda a árvore do jardim? Mas nós vemos que aqui o Satanás, ele já estava distorcendo a palavra. Porque Deus não tinha dito para Eva que ela não podia comer de toda a árvore do jardim. Pelo contrário, Deus tinha dito que ela podia comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui nós já vemos o quê? Uma distorção da palavra. E aqui nós vemos que Eva começou um diálogo ali com Satanás. Uma aplicação prática para mim e para a sua vida. Irmãos, não é sábio dialogar com Satanás. Não é inteligente dialogar com Satanás. Amém? Com o diabo nós não podemos ter nem conversa. Às vezes o diabo levanta pessoas para estar ali nos incentivando, né? Pessoas para estar ali nos influenciando. E nós ficamos dando ouvidos. Às vezes o diabo lança setas na nossa mente, nós ficamos dando ouvidos. Às vezes o diabo lança setas, dardos inflamados, dúvidas nas nossas mentes, que a nossa mente é o campo de batalha, e nós ficamos dando o quê? Ouvidos para o diabo. Aí o diabo muitas vezes fala: faça isso, não é da vontade de Deus. Ou o diabo fala: você não presta, você não vale nada, você nasceu para sofrer. E muitas vezes nós damos o quê? Ouvidos a isso, né? Então não é sábio dialogar com Satanás. No versículo 2 vai dizer assim, ó: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores dos jardins comeremos. É como se a mulher estivesse ali corrigindo Satanás, né? Não, Deus não disse que eu não podia comer de toda a árvore do jardim. Não, Deus disse que eu podia comer. Do fruto das árvores do jardim nós poderíamos comer. Agora olha só no versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui nós vamos observar outra coisa. Eva falou: não, Deus disse que não era para comer e nem tocar. Só que Deus não tinha falado nada de não tocar. Deus tinha falado de não comer. Então nós vemos outro detalhe aqui. Nós vemos aqui um acréscimo às escrituras. Um acréscimo à palavra de Deus. Então duas coisas perigosas, irmãos. É a distorção da palavra e o acréscimo da palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia, infelizmente, existe muito isso. Existe distorção da palavra de Deus e existe acréscimo da palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos que ter cuidado com quem nós estamos ouvindo. O diabo, ele não tem um corpo. Ele vai usar pessoas nessa terra. O diabo, ele não tem uma boca. Então ele vai usar bocas nessa terra para enganar, para ludibriar. Então vamos ter cuidado com isso. Versículo 4 vai dizer: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmãos, Satanás, ele lançou a mesma isca que fez com que ele caísse. Satanás queria lançar para o ser humano ali a mesma isca, para o ser humano cair igual ele caiu. Sabe qual é a isca? A isca da soberba. É a soberba, irmãos. Ser igual a Deus. Essa é a soberba que derrubou Satanás, e essa é a estratégia que Satanás usa para nos derrubar. Nós vemos que todos os pecados, eles atingem ali, eles envolvem 3 áreas praticamente das nossas vidas. É a cobiça dos olhos, é a cobiça da carne e é a soberba da vida. Cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida. É por isso que o apóstolo João falou: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. E aquele que faz, irmãos, a vontade do mundo vai cair, né? Ali vai continuar dizendo que tudo isso que há no mundo, irmãos, não vem do Pai, mas vem do inimigo.
Mas a palavra vai nos ensinar o seguinte: mas aqueles que fazem a vontade do Pai, estes permanecem para sempre. Então esses 3 pecados é que nos tentam, né? Nós somos tentados nessas 3 áreas: cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida. Adão foi tentado. Adão foi tentado nesses 3 pecados. E a Eva foi tentada nesses 3 pecados. Jesus Cristo lá no deserto, a serpente ali ofereceu pão para Jesus, transforma essas pedras em pães. Então isso aí é o que? A vontade da carne. Jesus estava com fome, era uma necessidade, mas é a vontade da carne. O diabo tentou Jesus também na soberba da vida. Se você é realmente filho de Deus, se jogue daqui de cima. Deus ele vai enviar seus anjos para que você não tropece. Soberba da vida, irmãos. Porque Jesus podia pensar: eu sou filho de Deus mesmo, vou me jogar daqui e Deus tem a obrigação de me salvar, né? Soberba da vida. E o diabo também tentou Jesus na cobiça dos olhos. O diabo levou Jesus ali para o pináculo do templo e mostrou ali toda a riqueza, né? E o diabo falou: tudo isso te darei, se prostrados me adorar. Então isso é o que? Cobiça dos olhos. Davi foi pecado nessas 3 áreas. Davi ali viu Batseba, cobiça dos olhos. Davi desejou Batseba, cobiça da carne. Davi, irmãos, ele estava ali no seu palácio, quando era para ele estar na guerra, soberba da vida. Ele pensou: sou o rei mesmo, né? Sou rei, posso ficar aqui, deixe meus soldados se virarem lá. Então soberba da vida, irmãos. Então nós somos tentados nessas 3 áreas praticamente. Amém? Avançando aqui, diabo falando para a serpente. Versículo 6. E vendo a mulher, dialogando aqui com a mulher. Versículo 6 vai dizer: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha só, vendo a mulher, cobiça dos olhos, que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, irmãos, boa para se comer à vontade da carne. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, vontade da carne. Agradável aos olhos é a cobiça dos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento, o que é isso? É a soberba da vida. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Meus irmãos, uma coisa que interessante. A Bíblia fala que não foi Adão que foi enganado, né? A Bíblia fala que foi Eva que foi enganada. Aí às vezes a pessoa fala: então está colocando a culpa na mulher. Não, irmãos. Se Adão não foi enganado, Adão comeu do fruto conscientemente. Eva comeu porque foi enganada. Isso não é desculpa, né? Desobedeceu a Deus da mesma maneira. Mas ela comeu porque foi enganada. Agora o homem comeu conscientemente. Então não existe um inocente nessa história, não existe, né, alguém que fez ali na inocência, não. Não existe nenhum inocente nessa história. Tanto que Deus, quando chamou os 3 ali, Adão, Eva e a serpente, os 3 sofreram consequências. Amém? Até a terra, que não tinha nada a ver, né, sofreu consequências também. Até a criação, até a terra, meus irmãos. Então nós aprendemos com isso, irmãos, que não existe essa história que nós não temos culpa nenhuma no cartório, né? Todos nós cometemos aí algum erro nas nossas vidas. Amém? Uma coisa interessante. Adão, quando ele foi criado primeiro, ele recebeu a ordem primeiro de não comer do fruto. Então ele tinha um papel ali de o quê? De proteger a mulher, de alertar a mulher, de estar perto da mulher. Adão, ele não estava ali exercendo o seu papel como era para exercer. Então isso nos ensina, irmãos, que nós temos os nossos papéis e nós temos que exercer eles da maneira correta, para que a gente não venha cair em tentação. Amém, meus irmãos? Cuidar um dos outros. Então vamos continuar aqui. Subtópico 2. Vamos para o subtópico 2. Diz assim: a realidade da tentação. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. E a possibilidade do homem vir a ser um Deus. É como nós falamos, a soberba da vida. Você vai ser igual a Deus. Então é a soberba da vida. Irmãos, os irmãos querem ver aqui. Os irmãos querem ver os 5 ex que fizeram com que Satanás caísse, irmãos. Existem 5 ex que fez com que Satanás caísse. Vamos conferir na palavra de Deus?
Está aí, ó, em Isaías 14, versículo 13 e 14. Olha só o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus aqui está se referindo a Satanás. Então olha só, respeitando todo o contexto. Olha o que a palavra de Deus diz. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no nome da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só os 5 eis que derrubaram Satanás. Subirei, exaltarei, assentarei, subirei de novo, né? E serei semelhante ao Altíssimo. Olha só. Então, meus irmãos, esses 5 eis que derrubou Satanás. Agora, se a gente substituir esses eis, né, pelo eu, é porque, na verdade, irmãos, esse eis, subirei, exaltarei, isso está falando do quê? Do eu, né? O uso errado do eu do ser humano. Porque muitas vezes nós falamos assim, ó, nós temos que matar o nosso eu completamente. Mas, irmãos, se nós matarmos o nosso eu completamente, como é que nós vamos fazer a nossa parte que cabe a nós? Porque muitas vezes a palavra de Deus nos ensina isso. Eu orarei, né? Eu buscarei, eu clamarei. Então nós precisamos do nosso eu também. Que às vezes nós falamos, né? Temos que matar totalmente o nosso eu, mas e aí? Como é que nós vamos ter o poder de escolha? Então nós precisamos sim do nosso eu. Mas nós temos que usar o nosso eu da maneira correta. Não com aquela soberba, com aquela arrogância, com aquela altivez, com aquela ambição, com aquela ganância. Não, meus irmãos. Tem que ser utilizado da maneira correta. Então vamos substituir aqui. Ó, diz assim: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono e no monte da congregação. Eu me assentarei da banda dos lados do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui nós vemos que é o uso errado. É o uso errado do nosso eu. Se os irmãos forem observar bem, quando Deus prometeu ali a terra para o povo dele, para o povo de Deus, aquela terra ali era habitada por um povo que era cheio do eu. Certa vez eu vi o nosso pastor Cícero fazendo essa ministração, achei muito interessante. Então aquela terra ali tinha os jebuseus, os perizeus, os gigazeus, os amorreus, os heteus. Então era um povo cheio do eu, né? Então quando o povo é cheio do eu, o que Deus faz? Deus toma a bênção e dá para outro. Porque aquele povo ali eles perderam a terra, irmãos, que eles possuíam, e a terra foi dada para o povo de Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui, né? Às vezes nós descontraímos um pouco, mas para falar de coisa séria. Então nós temos que ter o uso correto do nosso eu também, do nosso livre-arbítrio e do nosso eu, para que a gente não venha perder a nossa bênção. Por que existe muitos cristãos perdendo a bênção? Por que existe muitos de nós perdendo as bênçãos de Deus nas nossas vidas? Por causa do nosso eu. Igual Satanás. Eu. Irmãos, na presença de Deus não é eu, é Ele. Não é eu, é Ele. Não é para mim, é para Ele. Não é meu, é dele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele divide com nós, né? Todas as bênçãos. Deus é maravilhoso. Então vamos avançar. Diz aqui na revista: no instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. Tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Aquilo que nós falamos. Deixa eu ver a hora. Tá abençoada ainda a hora aqui. Então aquilo que nós falamos, irmãos, por causa da representabilidade de Adão. Adão, ele representava ali toda a raça humana. Adão, logo depois Eva, eram os representantes da raça, né? Mas em primeiro lugar Adão, porque Adão foi criado primeiro. Adão, ele representava toda a raça humana. Então quando ele pecou, consequentemente o pecado passou a todos os seres humanos. Às vezes nós podemos querer achar isso injusto, né? Ah, isso é injusto. Não, meus irmãos. Porque se por Adão entrou o pecado no mundo e com o pecado todos morreram, mas com Jesus Cristo entrou a salvação, a graça. E todos nós podemos desfrutar dessa graça se nós quisermos, né? Se nós escolhermos certo. Então Deus não é injusto. Na verdade, Deus é justo e amoroso. Porque o homem merecia morrer e merecia continuar morto. Mas Deus enviou seu Filho. Se por um homem entrou o pecado, mas por um homem também entrou a salvação neste mundo. E se nós formos observar nessa vida,
tudo afeta tudo. Tudo influencia tudo. Adão pecou, mas nós também pecamos. Amém? Adão pecou, mas nós também pecamos. Tudo afeta tudo. Nós vemos aí essa epidemia de coronavírus. O negócio começa lá na China, começa lá não sei aonde, e vai influenciando, vai afetando. Nós vivemos num mundo globalizado. Então tudo afeta tudo. O dólar aumentou lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde aumentou o dólar. E nós vamos sentir aqui no nosso bolso. Tudo afeta tudo. Às vezes você toma uma decisão errada na sua casa. Às vezes você toma uma decisão errada na sua família. Vai afetar os seus filhos, vai afetar a sua esposa, vai afetar aqueles que te cercam. Tudo afeta tudo. Por isso nós temos que escolher certo para que viva nós e a nossa descendência. Vamos lá, subtópico 3. A historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico e confiável. Tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível e completa Palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Mas é perigoso quando nós não temos reverência, pelas coisas de Deus, quando nós não temos temor, quando nós não obedecemos a palavra, quando nós rejeitamos a palavra. Isso que é o perigo. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é infalível. Nós vamos aqui ver duas referências que diz isso. Olha só, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Olha só, vai estar aí na tua tela. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Para mostrar aí a veracidade da Bíblia, meus irmãos. E nós temos também aqui, 2 Pedro 1, 21. Agora nós vamos ler aqui em 2 Timóteo 3, versículo 16. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. 2 Timóteo 3, 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir e para nos instruir em justiça. Vamos dar valor à palavra de Deus. A palavra de Deus fala em Tiago 1, versículo 21, parte B. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Como eu falei, nós temos as consequências das nossas escolhas. E agora nós vamos entrar mais um pouquinho nesse tópico. Tópico 3, para nós estarmos encerrando em nome de Jesus. Tópico 3 é as consequências da queda de Adão. Amém? Vamos voltar aqui à cena. Tópico 3, as consequências da queda de Adão. Agora nós vamos falar das consequências. Falamos do pecado, agora vamos falar das consequências. Diz assim: devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos. A consciência do pecado. Então nós vamos aqui falar dos encargos, das consequências. Olha só. Devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos. A consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. Então traz consequências não somente para nós, mas também para os nossos descendentes e até mesmo para a natureza, que não tinha nada a ver com a história, como nós dissemos aqui. Então, meus irmãos, em Gálatas 6, versículo 7, vai dizer uma coisa interessante. Vai começar ali dizendo que Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá, isso também ele ceifará. Nós vemos que a cada ano que passa, o homem brinca mais com Deus, brinca mais com as coisas de Deus. O carnaval deste ano foi só misericórdia, Aquela esculhambação que tentaram fazer ali com a imagem de Jesus, irmãos? O carnaval desse ano foi uma tristeza, como dos outros anos também, como sempre é. Vários anos que passam, as pessoas escarnecem mais, zombam demais de Deus. E quando começa a acontecer coisas ruins, as pessoas falam: se Deus existe, por que está acontecendo isso? As pessoas ainda querem
arrumar um culpado, culpam a Deus. É como Adão e Eva fizeram também. Ah, a culpa não é minha, a culpa é da serpente. Ah, a culpa é da mulher que tu me destes. Culpando até o próprio Deus. É isso que a humanidade faz, irmãos. Culpar a Deus das suas próprias mazelas. Então, nós vemos que no carnaval deste ano teve aquela coisa lá. E quando nós vamos aí ouvir as notícias, nós vemos, irmãos, que o carnaval não era para ter acontecido. Esse vírus aí ele já estava se espalhando já. Então eles ficaram ali, as autoridades ficaram caladinhas, né? Eu não estou culpando aqui a OB, estou falando das autoridades em geral. Ficaram ali caladinhas, abafaram o caso e fizeram o carnaval de todo jeito. Por quê? Porque o carnaval é rentável. O carnaval dá visibilidade, dá muito dinheiro. O carnaval é do diabo e o mundo jaz no maligno. Então, o carnaval aconteceu da mesma maneira e o vírus começou a se espalhar e chegou no Brasil. Quantos turistas não vêm para cá no carnaval? Quantas pessoas de outros países não vêm para cá no carnaval? Então o vírus entrou, irmãos. Entrou. Então foi consequência do quê? Das escolhas do ser humano. Então não tem esse negócio de é o diabo, é o diabo. Nossas escolhas também. O diabo, o papel dele é tentar. O nosso papel é fugir da tentação. Amém, irmãos? Nosso papel é resistir para que ele fuja de nós. Então vamos aqui continuar. Glória a Deus. Minha filha está aqui, só me assessorando. Vamos aqui continuar. Subtópico 1. A consciência do pecado. A primeira consequência do ser humano aqui foi a consciência do pecado. Eles ali se enxergaram, né, pecadores. E a consciência do pecado, irmãos, é muito ruim, né? A consciência do pecado é muito ruim. Quando a gente peca, né? Que a gente sabe que pecou, que a gente pensa, nossa, pisei na bola. A nossa tendência é querer se esconder igual eles fizeram. Nossa tendência é nos sentir mal, sentirmos mais fracos. É ruim, irmãos. Então diz assim, ó. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina, mas o que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa geradora de obras mortas. Irmãos, isso é forte, né? O Satanás ele prometeu a onisciência divina. Ele prometeu que o ser humano ia saber de todas as coisas, ia ter entendimento. É interessante esse diálogo que o Satanás teve com a serpente. Porque quando Satanás começou a dialogar com a serpente, Satanás foi assim que Deus disse? Não, certamente não é assim. Então Satanás estava querendo dizer o que nas entrelinhas? Não, Deus está mentindo. Quem está falando a verdade sou eu. Isso que Deus falou aí não é verdade. Eu que estou falando a verdade. Então, irmãos, a verdadeira batalha universal, a principal batalha universal não é do bem contra o mal. Porque o bem já venceu o mal lá naquela cruz. O mal não prevalece contra o bem, irmãos, porque o bem é Jesus e o mal é o Satanás. Então o mal já foi vencido. Agora a verdadeira batalha universal que todos nós enfrentamos é entre a verdade e a mentira. Não é entre o bem e o mal, é entre a verdade e a mentira. Se nós ficarmos do lado da verdade, nós vamos viver. Se nós ficarmos do lado da mentira, nós vamos morrer. Irmãos. Quando nós estamos do lado da verdade, nós somos filhos de Deus. Quando nós estamos do lado da mentira, nós somos filhos do maligno. Lá em João 8,32, depois os irmãos leem lá, tem um diálogo interessante, onde Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra foi direcionada aos judeus que criam em Jesus. Eles criam em Jesus, só que eles não viviam na verdade. Então não basta crer na verdade, não basta crer em Jesus. Nós temos que praticar a verdade. Não é só crer, é praticar. Certa vez, Jesus falou para Pilatos, os que são da verdade, ouvem a minha voz. Aí Pilatos olhou para Jesus e falou, o que é a verdade? Então nós vemos que Pilatos estava frente a frente com a verdade, porque Jesus é a verdade. Pilatos estava frente a frente com a verdade, meus irmãos, mas não enxergou a verdade na frente dele. Não recebeu a verdade, não praticou a verdade. Lavou as mãos e entregou Jesus Cristo para morrer. É isso que muitas vezes acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos frente a frente com a verdade, mas não queremos aceitar a verdade. Não queremos praticar a verdade. E aí nós lavamos as nossas mãos. E aí vem a consequência. Amém, meus irmãos? Segundo aí muitos estudiosos, Pilatos ele morreu paranoico. Segundo muitos estudiosos aí, Pilatos morreu, irmãos, lavando as mãos toda hora. Ficou ali paranoico, com muito remorso. Então que possamos escolher. Porque, irmãos, no lugar da onisciência de Deus, o que o ser humano herdou, foi a consciência pecaminosa do pecado.
E isso é muito ruim, né? Ter a consciência pesada. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que chegar diante dele com a nossa consciência limpa, purificada, lavada. Porque o sangue de Jesus já nos lavou de todo mal. Amém, meus irmãos? Então aqui diz: o pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. Então o pecado, irmãos, faz com que a gente perca o brilho do Espírito Santo, com que a gente adoeça, até os nossos ossos adoecem. Por isso nós temos que nascer da água, sermos lavados pela palavra de toda sujeira e nascer do Espírito. Ter o Espírito Santo dentro de nós para que o nosso espírito seja, irmãos, regenerado. Irmãos, existe o pecado original e o pecado experimental. Adão e Eva cometeram ali o pecado original e nós cometemos o pecado experimental, porque nós experimentamos o pecado. Nós também cometemos o pecado. Amém? Vamos aqui avançar. A perda da comunhão com Deus. Outra consequência foi a perda da comunhão com Deus. Em consequência de seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. De agora em diante, não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor. Mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo de seu imenso, eterno e infinito amor. Então, apesar deles ter perdido ali a comunhão com Deus, irmãos, eles continuaram sendo alvos do amor de Deus. Quero te dizer que apesar do meu e do seu pecado, nós ainda somos alvos. Nós ainda somos alvos do amor de Deus. Amém, meus irmãos? Então a palavra de Deus diz assim, ó: desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de se aproximar dele pela fé. Então agora nós nos aproximamos de Deus não é por méritos, irmãos, é pela fé. Hebreus 11, versículo 6, né? Que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que ele exista e é galardoador dos que o buscam. Nesse retorno não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso imediato, eficaz, é o nosso vamos voltar aqui. Jesus Cristo é o nosso medianeiro eficaz. Romanos 5, versículo 1. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para o tópico 3, nós vamos ler aqui todinho e daqui a pouco nós vamos fazer aqui só breves comentários, porque nós já vamos estar quase encerrando aqui, né? Estamos quase no finalzinho e está sendo bênção do Senhor. Subtópico 3. A transmissão do pecado à espécie humana. Outra consequência do pecado, irmãos, original, do pecado do homem, foi a transmissão do pecado a toda espécie humana. Então nós podemos também transmitir, né, as consequências dos nossos pecados para as outras vidas também. Então diz assim: sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens. Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo o recém-nascido já traz consigo essa semente. Está lá em Salmo 51, versículo 5. Adão diz, né? Irmãos, Davi diz assim: em pecado me concebeu minha mãe. Agora olha uma coisa interessante que fala aqui das crianças. Embora a criança na fase da inocência não tenha a experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o experimental. Muitas crianças são recolhidas por Deus na fase da inocência, apesar da iniquidade dos pais. Entre os que morreram sem a experiência do pecado, acham-se os inocentes assassinados por Herodes. Então, uma coisa interessante. Apesar da criança, quando ela nasce, ela ainda não experimentou o pecado, porque ela não tem consciência, né? Ela não sabe ainda o que é isso. Ela não experimentou o pecado, mas o pecado já está ali, irmãos, vamos dizer assim, no seu DNA, na sua genética, porque foi herdada do nosso representante, que é Adão. Uma coisa que nós temos que entender, irmãos, glória a Deus. Uma coisa que nós temos que entender é isso, que Deus ele trabalha por representantes. Adão ele nos representava. Então se ele pecou, todos nós pecamos. Agora Jesus Cristo também é nosso representante, irmãos. Adão era o nosso primeiro representante, mas Jesus Cristo é o nosso segundo representante. Então, através de Jesus, todos nós podemos ser salvos. Através da misericórdia de Deus, através da pureza de Jesus, através da santidade de Jesus. Jesus ele é santo e ele nos representa também.
Então nós somos santos porque o nosso representante é santo. Nós não somos santos por causa dos nossos méritos, porque nós não pecamos, não. Nós somos santos porque o nosso representante, ele é santo. E quando nós cremos nisso, nós somos justificados. Justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus. Amém, meus irmãos? Isso é maravilhoso. A santidade de Jesus foi transferida para nós. E o nosso pecado foi transferido para Jesus lá naquela cruz. Deus fez essa transferência. Amém, meus irmãos? Mas Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado por todos nós. Subtópico 4 vai dizer assim: a enfermidade da terra. Como nós falamos, várias consequências, até a terra sofreu consequências. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar, com redobrado esforço a fim de prover o seu sustento cotidiano. Desde então, o nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terra e inundações. Em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como que gemendo por... Deixa eu voltar aqui, irmãos. Em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como que gemendo por causa das expectativas quanto às últimas coisas. Mas quando o reino de Deus manifestar-se, logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. Isaías capítulo 35, depois os irmãos leem. Então o pecado, irmão, nós temos que dizer isso, temos que frisar isso, o pecado, ele não é uma maldição. O pecado não, irmãos, perdão, o pecado é uma maldição. Irmãos, o trabalho ele não é uma maldição. O trabalho é uma bênção. O trabalho foi dado ao homem antes mesmo da queda. Mas depois da queda, irmãos, o trabalho se tornou algo ali árduo, né? Algo ali que nos cansa fisicamente, algo ali que nos cansa sentimentalmente, espiritualmente. Quando nós nos esforçamos muito, quando nós trabalhamos muito, nós começamos a ficar fadigados em todas as áreas, né, da nossa vida. Mas não era assim no começo, no princípio não era assim. Então o trabalho, irmãos, não veio por causa do pecado, é bom deixar isso claro. O trabalho ele já existia antes mesmo do pecado. Hoje em dia a natureza está gemendo, esperando a revelação dos filhos de Deus. Por isso que existe pragas, peste, terremotos, guerras, rumores de guerra. É a natureza gemendo. Até os firmamentos foram abalados. Às vezes eu paro, meus amados, para pensar nisso. Olha só o poder destrutivo do pecado. O pecado tem um poder tão destrutivo que ele abalou até mesmo o universo. E se ele pode abalar até mesmo o universo, irmãos, com todo o seu poder, imagine eu e você. Imagine a minha e a sua vida, irmãos. Se ele pode destruir até o universo, imagine a minha e a sua vida. O pecado é muito perigoso, irmãos. Temos que fugir com todas as nossas forças. Então aqui para encerrar veio a morte física. Subtópico 5. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achavam-se no ser humano. A morte é a mais triste consequência do pecado. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, a segunda morte. Quanto a nós, os que já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito, porque Ele é a ressurreição e a vida. Amém, meus irmãos? Então a morte física é ruim, não é? A morte física é ruim. Mas a pior morte, irmãos, é a segunda morte. É a morte espiritual. Se nós morrermos em Cristo, nós temos a vida eterna. Se nós morrermos sem Cristo, aí é condenação para toda a vida. Amém? Então que através dessa lição nós possamos ter aprendido o poder do pecado, o perigo do pecado, mas também sobre a graça de Deus, irmãos, que nos capacitou a experimentar a vida eterna. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para a conclusão. Conclusão dessa aula. 2 fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improviso. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é,
o Deus bendito eternamente. A fim de sanear o pecado do homem, Deus em sua presciência já havia separado o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados. Como nós falamos aqui, até a natureza geme esperando a revelação dos filhos de Deus. E nós vamos encerrar aqui com um versículo importante, meus irmãos. O homem recebeu autoridade, mas junto com a autoridade ali de cuidar da terra, de dominar a terra, mas junto com a autoridade ele recebeu também responsabilidade. Mas o homem, irmãos, não soube usar essa responsabilidade da forma correta. Com isso começou a destruir a terra. Com isso começou a destruir a natureza. E olha só o que a palavra de Deus vai dizer quanto a isso. Diz assim: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Só o finalzinho aí, irmãos, ó. O tempo de destruíres os que destroem a terra. Amém, irmãos? É claro que essa consequência de ser destruído é apenas para aqueles, irmãos, que não se arrependem. Porque todos nós estamos de uma maneira ou de outra destruindo a terra, né? Todos nós, uma hora ou outra, estamos aí prejudicando a criação, prejudicando esse mundo. Amém? Mas, irmãos, nós temos uma esperança. E essa esperança é Jesus. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ele morreu para nos levar de volta ao paraíso, ao jardim do Éden espiritual. O pecado não pegou Deus de surpresa. Deus ele preparou um plano maravilhoso para a minha e para a sua vida. Então espero que esse estudo tenha esclarecido mais todos nós e que nós possamos agradecer mais a Deus por tão grande salvação e que nós possamos dar mais valor a isso, irmãos. Dar mais valor a tão grande salvação. Amém? Glória a Deus. Espero que tenha sido bênção para os irmãos. Na lição número 8, semana que vem, nós vamos estar estudando o início da civilização humana. Muito interessante também, o início da civilização humana. Amém, meus irmãos? Espero que tenha sido bênção para você, te edificado. Como os irmãos observaram aí, nós estamos investindo, né? Deus tem dado vitória aí, Deus tem dado provisões para a gente investir mais, para que o estudo seja cada vez mais abençoado. Está aí no Facebook, os irmãos acompanharam aí pelo Facebook. Amém? Creio que cada vez mais os irmãos vão estar divulgando. Irmãos, nos ajude, divulgue esse trabalho, divulgue essa obra, para que a gente tenha mais motivação, para que a gente tenha mais incentivo, para que a gente tenha mais ânimo. É claro que nós fazemos, em primeiro lugar, é para Deus, irmãos, claro que é para Deus. Mas nós precisamos sim de motivação, de incentivo, nós precisamos das orações. Amém, tia Helena? Minha tia Helena possa nos ajudar aí, o Davi Santos, a Nilde Vila Nova possa nos ajudar, minha família. Divulguem, irmãos. Eu sei que alguns irmãos assistiram pelo Facebook, alguns irmãos ouviram pela rádio, porque está sendo transmitido pelo Facebook, está sendo transmitido pela rádio e nós vamos colocar também no YouTube para alcançar cada vez mais vidas. Então você, irmãos, você pode conhecer a Rádio Ágape, é só você digitar www.radioagape.minharadioonline.net. Tem a descrição no vídeo, tem a descrição no YouTube. Se algum irmão quiser tiver com alguma dúvida sobre a rádio, me mande uma mensagem que nós vamos estar solucionando suas dúvidas. Logo teremos o aplicativo da Rádio Ágape, vai ser até mais fácil de mexer o aplicativo. Amém? Então nós vamos encerrar essa transmissão. A rádio vai estar no ar, bastante louvor, ensinamentos, notícias. Amém? Palavra de Deus. E os irmãos acessem a rádio também, divulgue essa rádio para que possa alcançar cada vez mais vidas. Amém? Estava falando com meu filho hoje. Meu filho é um companheiro de luta que está sempre aí andando comigo para baixo e para cima. Quando nós vamos atrás dos equipamentos, atrás das coisas, ele gosta, ele já está aprendendo. Minha filha também aprendendo, minha esposa me incentivando, os irmãos me incentivando. Então isso é muito bom, meus irmãos. Eu estava falando com meu filho, falei, toda vez que eu compro alguma coisa, hoje nós compramos mais alguns equipamentos, e eu falei para ele, esse é o maior investimento que nós podemos fazer. Esse é o melhor investimento que nós podemos fazer. Aqui nós estamos juntando tesouros nos céus. Não tesouros na terra, mas estamos juntando tesouros nos céus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos estar aqui orando e agradecendo a Deus por essa programação abençoada. Senhor Deus,
nós queremos aqui te agradecer. Agradeço por cada vida que esteve aí no Facebook, cada vida que ouviu na rádio, cada vida que vai ouvir pelo Facebook, pela rádio ou pelo YouTube, meu Pai. Que essas vidas possam ser edificadas, transformadas, meu Deus, pelo poder da Tua Palavra. Meu Pai, nos dê aí sabedoria e força para nós praticarmos a Tua Palavra, Senhor. O pecado entrou sim no mundo. O diabo muitas vezes ele nos engana. O diabo muitas vezes ele nos seduz, meu Pai. Mas através dessa palavra, meu Deus, eu creio que os nossos olhos espirituais foram abertos nessa noite, Senhor. E nós vamos aprender a não dialogar com Satanás, a acreditar na Tua Palavra, Senhor, a crer na Tua Palavra e não nas mentiras do Satanás. Desde já, meu Deus, nós dedicamos a Ti esse estudo e aos irmãos que ouviram aí, que assistiram, e que o Senhor possa estar abençoando a todos, e toda glória, honra e louvor nós te damos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém. E graças a Deus, glória a Deus, e que os irmãos fiquem aí com as programações normal a partir de agora. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus e Deus abençoe.